Diante desta visão gloriosa, João nos diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O único que deve receber adoração é Deus, e este ser celestial que entregara a mensagem a João disse que era apenas mais um entre muitos servos de Deus que dão testemunho de Jesus através das suas vidas. Isso foi necessário ser dito aqui, pois na igreja primitiva havia tendência a oferecer cultos aos anjos. Fato é que a adoração aos anjos ainda persiste em nossos dias. Portanto, que esta mesma frase ecoe em nossos corações todos os dias. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa expressão pode significar que o testemunho que Jesus deu acerca de Deus e seu plano redentor é o verdadeiro conteúdo, o verdadeiro espírito do ensinamento profético. Ou que o testemunho que a igreja dá acerca de Cristo é a verdadeira essência ou espírito do ensinamento profético. As duas ideias estão corretas, e em qualquer destas alternativas, o ser celestial lembra João que o alvo primário de toda a profecia é levar o povo de Deus a um relacionamento íntimo com ele, através de uma forma correta de adoração. Gente querida, estamos meditando sobre o Apocalipse 19. Eu quero falar um pouco mais sobre a atitude de João quando se prostrou em adoração a um anjo. Você sabe que o anjo o repreendeu, pois disse que era apenas um servo também. No entanto, muitos em nossos dias ainda mantêm essa atitude diante dos anjos. Esse é um fato que chegou a ser de fundamental importância na adoração da igreja primitiva. A reação instintiva de João foi cair de joelhos e adorar o anjo. Mas o texto nos ensina que nenhum anjo deve ser adorado, porque os anjos não são mais que conservos dos homens. A adoração deve tributar-se a Deus e somente a Ele. Quando João diz isso, ele está proibindo o culto aos anjos. Esta era uma proibição muito necessária na igreja primitiva, porque já havia naquela época a tendência a oferecer culto aos anjos. Em certos círculos do judaísmo, os anjos tinham um lugar muito importante. Isso pode ser notado na literatura judaica. Eu vou citar alguns textos de livros que não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, livros não reconhecidos pela igreja cristã como dignos de fazerem parte da Bíblia. Em Tobias 13, versículo 12 a 15, Rafael diz a Tobias que ele era o anjo que fazia chegar a Deus suas orações. No Testamento de Dan, capítulo 6, versículo 2, o anjo que intercede pelos homens aparece mencionado por nome e disse dele também que era o intermediário entre Deus e os homens. No Testamento de Levi, capítulo 5, versículo 5, Miguel é o anjo que intercede por Israel. No quarto século de nossa era, o rabino Jehuda ensinava que não se devia orar em aramaico porque os anjos não entendiam esse idioma. Pasmem vocês. A presença desta tendência entre os judeus vê-se confirmada pelas reiteradas ocasiões em que outros rabinos afirmavam que as orações deviam dirigir-se diretamente a Deus e não aos anjos Miguel ou Gabriel. Quando os judeus se convertiam ao cristianismo, às vezes traziam consigo sua especial reverência pelos anjos. Por essa razão, muitos cristãos começaram a pensar que se necessitava de algum intermediário especial para relacionar-se com Deus, para que pudesse haver uma relação direta entre ambos. Pois Deus estava muito longe do homem, por ser muito santo. Daí, os anjos passaram a ocupar um lugar de proeminência no culto. Outro ponto importante é que quando um grego se convertia ao cristianismo e ingressava na igreja, ele provinha de um mundo no qual a adoração aos anjos era um perigo evidente. Em primeiro lugar, os gregos criam em muitos deuses: Zeus,
Hera, Apolo, Afrodite e todos os outros. E quando eles se convertiam, eles preferiam pensar que esses deuses eram, na verdade, anjos, pois consideravam que era muito mais fácil você conservar os antigos deuses sob a forma de anjos do que eliminá-los totalmente. Os gregos também criam que os deuses não se interessavam diretamente neste mundo e nos homens. O contato dos deuses com este mundo era mediante os daimones, que eram os agentes dos deuses para o controle das forças naturais e dos homens. A palavra daimon se originou com os gregos na antiguidade. No entanto, ao longo da história, surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daimon, que vem a dar o vocábulo em português de demônio. Segundo os gregos, os daimones são deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, etc. E veja só que um mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal, conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. Ser feliz para os gregos é viver sob a influência de um bom daimon. Então, note que quando um grego se convertia ao cristianismo, ele trazia toda uma bagagem que acabava influenciando o cristianismo primitivo. Desta forma, não era fácil também que os daimones se convertessem em anjos e lhe fosse prestado culto. Pare e pense. Portanto, a visão do mundo dos gregos, assim como também, por outro lado, a dos judeus, predispunha os cristãos a tributar culto aos anjos. Agora, fica mais claro compreender a razão da afirmação feita por João neste texto. Ele afirma que os anjos não são mais que servos de Deus, que não devem ser adorados, que somente Deus deve receber nosso culto. Portanto, devemos rejeitar totalmente todo o intermediário entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. E guarde o que eu vou dizer agora. É possível que todas essas ideias erradas estivessem inspiradas numa grande reverência para com Deus e com um profundo sentimento de sua santidade. Mas esta reverência e respeito para com Deus não era correta e não era direcionada por Deus, não era inspirada. Se você crê em anjos, faz muito bem. Mas se você crê que os anjos são uma espécie de ponte entre você e Deus, você está cometendo um grande pecado contra aquele que disse: eu sou o caminho. Jesus é verdadeiramente o único caminho para Deus. Amado Deus, neste momento, dirigimos-nos a Ti em humildade e em reverência, contemplando as verdades reveladas em Apocalipse 19, sobre a fidelidade daqueles que testemunham de Jesus e a advertência contra a adoração aos anjos. Reconhecemos a importância desses ensinamentos em nossas vidas, Senhor, e buscamos compreendê-los mais profundamente. Primeiramente, Senhor, queremos louvar-te pela fidelidade daqueles que testemunham de Jesus, mesmo diante das adversidades e perseguições. Pedimos que nos concedas a mesma coragem e determinação para permanecermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Capacita-nos a sermos testemunhas vivas do amor e da graça de Jesus Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Ao mesmo tempo, ó Deus, reconhecemos a advertência contra a adoração aos anjos, pois sabemos que somente a Ti devemos prestar culto e devoção. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que, se desviando do caminho, procuram buscar a adoração de seres criados em vez do Criador. Ajuda a cada um destes que estão no caminho do engano a direcionar toda a sua devoção exclusivamente a Ti, ó Deus, reconhecendo a Tua soberania e autoridade sobre todas as coisas. Que o exemplo de fidelidade daqueles que testemunham de Jesus inspire a cada um deles a viverem vidas consagradas e comprometidas com a Tua vontade, ó Senhor. Que nós possamos ser firmes também e inabaláveis em nossa fé, mesmo diante das pressões e tentações desse mundo.
Capacita-nos a permanecer firmes na verdade do Evangelho e a compartilhá-la com ousadia e amor a todos ao nosso redor. Que o nosso louvor seja agradável a Ti, Senhor, e que possamos glorificar o Teu nome em todas as nossas palavras e ações. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua justiça, enquanto aguardamos com esperança a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, também queremos nessa hora entregar a Ti os pedidos que estão sendo feitos aqui agora pelos Teus filhos e os demais pedidos que serão feitos depois, serão colocados aqui nos comentários. Senhor, por favor, tenha misericórdia dos seus filhos, que o Senhor possa agir com poder, com graça em suas vidas. Deus, que cada um deles encontre em Ti a resposta de que necessitam, por favor, e o milagre de que necessitam nessa hora. Que seja assim. É em nome de Jesus que oramos, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Glória a Deus. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos, por favor, porque um momento como esse pode mudar a vida de uma pessoa. Não deixe de compartilhar. Esse momento tem sido de extrema importância para mim, eu tenho certeza que se você tem participado aqui diariamente, também tem sido de extrema importância para você. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, peço a Deus que Ele possa continuar abençoando suas vidas. Que o temor do Senhor seja uma fonte inesgotável de bênçãos em suas casas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações. Deixe o seu like e o seu comentário para que o YouTube continue indicando os nossos vídeos para você. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.